Imagine um livro antigo, com páginas amareladas pelo tempo cheias de símbolos, desenhos estranhos e uma escrita que ninguém menos, absolutamente ninguém menos, conseguiu decifrar. Um livro que desafia a lógica, a ciência, os computadores mais avançados e os maiores criptógrafos do mundo. Um livro que, há mais de 600 anos, parece carregar um segredo que ninguém tem a chave para abrir. E o mais intrigante, ninguém sabe quem o escreveu, por que foi escrito, ou sequer em que língua está escrito. Esse livro existe e se chama Manuscrito de Voynich, descoberto oficialmente em 1912 por um antiquário chamado Wilfrid Voynich. O manuscrito apareceu em um colégio jesuíta na Itália, mas seus rastros são muito mais antigos. Sua origem remonta ao século XV, talvez ao final da Idade Média, mas desde que caiu nas mãos do mundo moderno, ele se tornou uma obsessão, um enigma sem solução, uma ferida aberta na mente de todos os que tentam entendê-lo. E quanto mais você lê sobre ele, mais tem a sensação de que talvez ele não tenha sido feito para ser entendido. O manuscrito tem cerca de 240 páginas menos, mas acredita-se que originalmente eram mais de 270. Algumas sumiram, foram arrancadas, queimadas, ocultadas. Sabe, o que restou é suficiente para deixar qualquer pessoa inquieta. O conteúdo é dividido aparentemente em seções: botânica, astronômica, biológica, farmacêutica e até cosmológica. Mas tudo ali parece errado. As plantas desenhadas não existem em lugar nenhum do planeta. As constelações são irreconhecíveis. E as figuras humanas, principalmente femininas, estão frequentemente nuas, mergulhadas em tanques like goddess portubos, conectadas a mecanismos desconhecidos, como se descrevessem um processo biológico, ritualístico, extraterrestre. Mas o que mais enlouquece estudiosos do mundo todo é a escrita. O texto do manuscrito de Voynich é feito com um alfabeto totalmente único, que não se assemelha a nenhuma língua conhecida. Não é latim, não é grego, não é árabe, hebraico, nem nenhuma linguagem asiática. Não é código Morse, não é binário, não é musical, não é aparentemente nada. E ao mesmo tempo, é tudo. Porque segue padrões. Existe estrutura, a repetição de palavras, uso de prefixos e sufixos. Parece ter regras, gramática, fluxo, como se fosse uma língua de verdade. Mas uma que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ouviu. Já tentaram de tudo para decifrar, desde máquinas da Segunda Guerra Mundial até a inteligência artificial atual. Matemáticos, linguistas, criptógrafos da NSA, da CEA de mísseis, alguns chegaram perto de padrões, mas nenhum conseguiu traduzir uma única frase com certeza, nenhuma. Há palavras que se repetem dezenas de vezes, e outras que aparecem uma única vez em todo o texto. Algumas sequências parecem receitas, outras descrições, mas tudo está em um véu que não se rompe. Então surge a pergunta inevitável: será que é tudo uma farsa? Uma brincadeira de um autor medieval? Um código falso para enganar colecionadores ou a Inquisição? Um delírio de alguém à beira da loucura? Durante muito tempo, essa hipótese foi considerada, mas ela perdeu força quando se analisou a tinta, o pergaminho e os traços com técnicas modernas. O manuscrito é autêntico. A tinta é da época. Os desenhos foram feitos de forma contínua, não como colagem. O autor sabia o que estava fazendo. Não há sinais de hesitação, rascunho ou improviso. E a estrutura da linguagem é tão complexa que seria impossível fingir algo assim com tamanha consistência. O mais intrigante, não existe nenhum erro, nenhuma letra fora do lugar, nenhuma frase que pare bruscamente, nenhuma incoerência estrutural. O texto flui menos como uma língua real. Mas qual algumas teorias dizem que pode ser uma língua extinta? Outras apostam que seja um idioma inventado por uma mente brilhante e isolada. Alguns estudiosos sugerem que o autor podia estar tentando proteger conhecimento proibido e criou sua própria escrita para esconder de olhos errados. Mas há também quem vá além e diga que o manuscrito não é humano, que sua linguagem é tão diferente, tão estranha, tão precisa, que talvez tenha sido feita por algo ou alguém menos de outro mundo ou de outro tempo. Em 2016, um estudo do físico Marcelo Montemurro, da Universidade de Manchester, analisou o texto com técnicas estatísticas avançadas e o que ele encontrou foi perturbador. O manuscrito de Voynich segue padrões idênticos aos das línguas humanas reais. Não é aleatório,
não é um amontoado de símbolos, ele tem estrutura semântica. Isso sugere que ele significa algo, mas ninguém sabe o que. Há inclusive quem diga que o manuscrito é uma mensagem para o futuro, que foi deixado aqui como um artefato, um manual, um alerta, mas que só poderá ser compreendido quando estivermos prontos. Outros acreditam que é uma chave. Código Q, quando decifrado, revelará informações ocultas sobre a origem da vida, da consciência ou até da nossa própria espécie, porque os desenhos de corpos femininos, mergulhados em tanques conectados por tubos, não parecem com algo que envolva apenas medicina. Parecem experiências, fertilização, clonagem, criogenia, e o mais assustador é pensar que talvez ele já tenha sido decifrado menos, mas a verdade seja tão impactante, tão insuportável, que foi escondida. Você confiaria em um governo que dissesse que o manuscrito revela segredos extraterrestres? Ou uma civilização anterior à nossa? Ou que não estamos sozinhos? Talvez seja mais seguro para todos que ele continue indecifrável. Talvez seja esse o propósito real do manuscrito, permanecer um enigma eterno, até que a humanidade esteja preparada. E mesmo assim, a busca continua. Existem fóruns com milhares de pessoas ao redor do mundo que se dedicam diariamente a tentar entender o código Voynich. Alguns passaram mais de 20 anos da vida só tentando traduzir uma única página. Outros tiveram colapsos nervosos, obsessão, alucinações. Um dos maiores especialistas no assunto disse uma vez que olhar tempo demais para o Voynich é como encarar o abismo. Em algum momento, ele começa a olhar de volta. O mistério do manuscrito de Voynich não está apenas no que ele contém, mas no que ele é. Um livro impossível, que existe, que pode ser tocado, estudado, analisado, mas que resiste a qualquer explicação. Um livro que desafia séculos de conhecimento humano, que zomba da nossa tecnologia, que prova de maneira silenciosa e poderosa que ainda há coisas neste mundo, e talvez fora dele, que não compreendemos. E talvez o mais fascinante de tudo seja isso. O manuscrito de Voynich não foi feito para ser lido, foi feito para ser sentido, para lembrar a cada um de nós que a curiosidade ainda é o motor mais forte da humanidade, e que enquanto houver mistérios, haverá busca, e enquanto houver busca, haverá esperança. Quem escreveu Voynich? Por que fez isso? Para quem? Talvez nunca saibamos. Ou talvez a resposta esteja ali o tempo todo, esperando que alguém finalmente veja o que ninguém conseguiu ver. Porque às vezes o segredo não está no código, está em quem tenta decifrá-lo.